Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssimo Tarô. Vamos começar uma leitura para o signo de Leão. Para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente em Leão. Para a área romântica de vocês. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilissimatarot.com. Começando aqui com o Moonology. Veio Prosperidade à Frente, Lua Nova em Touro. Carta muito positiva, de anunciar momentos felizes, agradáveis, né? Touro é um signo regido por Vênus, que fala do prazer, né? Do conforto, da beleza. Principalmente para Touro, tem muito esse elemento do conforto, do bem-estar e do prazer. Que com os anjos ancestrais veio a guardiã do ar, mude sua percepção. Você pode estar um pouco pessimista sobre o futuro, né? Sei lá, por exemplo, eu tô na relação, tô meio assim, achando que não vai dar certo, achando que não vai pra frente, às vezes vocês podem se surpreender. Porque às vezes a gente vê a pessoa assim e aí sente falta que ela seja de determinada forma. Sendo que às vezes a pessoa, ela não foi provocada a ser daquele outro jeito. Então, por exemplo, a pessoa não é tão... não tem tanta estabilidade financeira, ela ganha dinheiro meio que pra gastar, assim, ela não é que ela é desorganizada financeiramente, mas ela não tem uma super segurança. Mas por quê? Porque ela não tem filho, as prioridades dela do dinheiro dela, né, giram muito em torno do dia a dia dela, das coisas que ela gosta de fazer. Então, assim, ela não tem realmente uma necessidade de construir essa estabilidade que às vezes você tá querendo. Mas não quer dizer que ela não pode, que ela não consegue, que ela não saberia fazer isso. Então, só um exemplo aqui, não necessariamente isso tem relação com a situação de vocês, tá? Mas pra vocês entenderem, assim, enfim, dependendo do contexto, a gente se comporta de maneiras diferentes, a gente prioriza coisas diferentes. Isso é absolutamente normal. Então, por exemplo, tem amigos meus que eles têm imóveis herdados dos pais ou de avós, de familiares. Eles já têm um imóvel no nome deles. Eles não têm aquela ânsia que eu e outras pessoas temos de comprar o próprio imóvel, de ter o próprio imóvel, porque eles já têm. Então, eles não trabalham pensando nisso. Eles trabalham pensando em outras coisas. Mais uma vez que, por exemplo, eles têm um imóvel pequeno, assim, não daria pra ter, sei lá, um apartamento de um quarto. Mas aí a pessoa resolve que quer ter uma família, e aí quer ter vários filhos, então aquele apartamento de um quarto não vai ser suficiente. Aí aquela pessoa provavelmente vai querer se dedicar a ter um imóvel maior, para comportar aquela vida que ela quer ter. E aí ela pode se dedicar a isso. Mas uma vez que não é uma necessidade, pra que ela vai fazer, sabe? Então, assim, às vezes você tá olhando pra pessoa muito pra quem ela foi até aqui e esquecendo um pouco do potencial dela. E eu sei que a gente não... assim, gente, é um assunto complicado, porque assim... não é que vocês vão se relacionar com a pessoa por um potencial. Não é isso. É que vocês estão com uma certa negatividade sobre uma relação, sobre uma pessoa, envolvendo não enxergar potencial, entendeu? E aqui tá dizendo assim, que não quer dizer que não tem, entende? Veio aqui o grande encontro. Tem uma questão aqui de... Vou pagar mais um.
questão aqui de construção familiar para alguns. De ter filho, às vezes não é nem ter filho, às vezes você pode nem querer ter filho, não poder, enfim. É sobre uma construção familiar, é sobre você, assim, a partir do momento que você constrói uma relação, assim, mais sólida ali com alguém, né, que você casa ou que você vai morar junto, vocês passam a ter uma rotina e a ter um círculo social que é de ambos. Não é nem só o seu, nem só o da outra pessoa. E é uma construção que vai além da relação, né? Assim, extrapola as duas pessoas. E isso acontece porque tem uma razão de ser. Veio aqui também a morte. É uma carta que fala sobre transformação. Pode falar sobre finalizações também. Tem isso, né? Assim, quando você casa com alguém, por exemplo, né? Como eu tava falando aqui, você vai romper com um certo estilo de vida que você tinha, com a rotina, né? E vai construir uma nova, com a outra pessoa, considerando a outra pessoa, envolvendo a outra pessoa. E isso faz parte. Essa transformação, ela é parte dessa nova vida. É para permitir a nova vida. Aqui com o oráculo com o tarô dos momentos místicos veio a lua, o julgamento e o carro. Nossa, 3 arcanos maiores. 4 arcanos maiores. 7 de copas. E o 2 de paus. Tá. Você tá se sentindo... Alguns aqui estão se sentindo provocados a fazer uma mudança física, né? Mudar de casa mesmo. Aí morar em outro lugar, sendo que vocês tinham um pouco de receio de estar fazendo isso pela outra pessoa. Então, assim, por mais que a outra pessoa possa ser um motivador, no fundo você tá fazendo isso por você. É que você não tá conseguindo enxergar as coisas dessa maneira nesse momento. Ou então, assim, se você sente que tá tomando essa decisão pela outra pessoa, reavalie, porque você precisa decidir isso por você. Você não pode criar ilusões com relação a isso, tem que ser uma decisão muito consciente. Mas eu vejo aqui que essa movimentação, ela é favorável, ela é muito positiva para vocês. Para quem tá solteiro, eu vejo que uma mudança de casa, de trabalho, de cidade, estado, país, pode te ajudar a conhecer mais gente, conhecer outras pessoas, a abrir mais o seu campo de relacionamento, assim, sabe? E aí você tende a ter bons encontros, boas relações a partir dessa mudança, dessa movimentação. É uma mudança aqui. E aí, pra quem tá no relacionamento, é isso que eu já havia falado. Essa leitura vai ficar até um pouco curta, assim, porque ela não tem muita margem pra interpretação, pra muitas interpretações do jeito que eu tô vendo aqui, sabe? Para quem tá pensando em levar essa relação para um outro nível, né, de comprometimento e tal, eu vejo como algo favorável também, mas novamente, precisa ser uma decisão muito consciente, não pode ser na impulsividade, assim. E por que que eu bato nessa tecla da consciência? Porque, assim, quando você toma uma decisão com base em ilusões, e aí depois você se depara com a realidade,
Não necessariamente aquela realidade é desfavorável para você, mas você se sente enganado porque você não contava com aquilo. Então, para que esse tipo de reação não aconteça, é importante que você esteja bem informado, que você esteja muito consciente do que você está fazendo, das consequências de cada atitude, das implicações de cada decisão, entende? Então, a importância de tomar a decisão consciente reside muito mais aí, e não tanto no, ai, vai ser ruim, vai ser a decisão errada. Não, não é sobre isso. Aqui sobre a energia dessa pessoa. Escorpião, como ela se sente, o morcego, e o que tende a fazer a libélula. Assim, tanto o escorpião quanto o morcego tem muita essa energia voltada para o passado. Aqui pode estar relacionado com uma pessoa que você já se relacionou no passado, assim. Você sentindo um desejo de se mudar por causa de alguém com quem você nem tem nada, mas já teve. Então você sente que aquele lugar te chama, mas na verdade é por causa dessa pessoa. E aí você tá se iludindo. Se for esse o caso, né? Pra quem for esse o caso, você tá se iludindo. É um assunto mal resolvido que existe aqui, né? Pra quem tá na relação, vocês podem ter tido algum tipo de desentendimento, assim. Essa pessoa, ela tá carregando uma certa frustração com relação a algo que vocês viveram ou fizeram. Mas ela tá ocultando isso de você. Ela não tá... Ela tá falando e agindo como se tivesse tudo bem, mas não tá. E ela não tá falando e agindo como se tivesse tudo bem porque ela quer te enganar. Ela tá fazendo isso porque ela quer seguir em frente. Mas assim, é aquela coisa de jogar o problema debaixo do tapete, né? Dá pra ver que ele tá lá. Ele não some porque você joga pra debaixo do tapete. A próxima vez que vocês se encontrarem, vocês precisam conversar. Agora, assim, talvez conversar no sentido assim, ó. De você dizer, olha, eu sei que não tá tudo bem, mas eu vou deixar você falar sobre isso, trazer isso à tona no seu tempo. Mas eu sei que não tá tudo bem. E aí, quando você se sentir confortável em falar, você conversa. Pode ser algo nesse sentido, tá? Porque também não adianta forçar a pessoa a querer resolver se ela não tá pronta. Aí não vai resolver nada. Aqui pra finalizar com o oráculo das mulheres em total controle de si mesmas, veio a Salvadora. Galera, veio pra... Foi o signo que veio, meu Deus, acho que veio pra Escorpião. Autocuidado, eu cuido de mim, corpo, mente e alma. E celebração, ou celebre, eu trago alegria para o mundo. Essas duas cartas me trazem uma energia assim de... Você consegue dar o seu melhor para o outro quando você dá o seu melhor para si, quando você cuida muito bem de você. Essas duas cartas, elas falam... Então, aí só concluindo aqui, voltando aqui. Quando você cuida bem de você, é que você consegue dar o seu melhor para o outro. Então, assim, a gente tem essa ilusão de que a gente precisa se
sacrificar pelo outro. Mas aí quando a gente tá se sacrificando pelo outro, a gente não tá dando o nosso melhor pro outro. A gente tá tirando da gente, a gente tá se desfalcando pelo outro. E isso é insustentável. Isso se sustenta por um tempo curto. Aí essas duas cartas, elas falam sobre empatia, sobre pessoas muito sensíveis e empáticas, que elas sentem esse desejo, essa necessidade de ajudar. Nossa, eu falei isso pra uma pessoa uma vez. Não tô me lembrando quem é, mas assim, às vezes, quando você tem muito esse desejo de ajudar o outro, é que você tem uma energia de cura mal direcionada. Então, assim, quando você começa a fazer algum tipo de serviço, de trabalho para o outro, que seja voluntário, seja lá o que for, mas quando você começa a ajudar as pessoas de uma maneira específica, você direciona essa energia de cura. E aí você não fica mais tanto nessa pira de querer ajudar todo mundo, querer salvar todo mundo. Inclusive as pessoas com quem você se relaciona, você consegue estabelecer limites mais saudáveis, sabe? Com relação ao quanto você pode ajudar o outro. E essa carta aqui, ela lembra muito assim, por mais que você queira, você não pode salvar ninguém. E quando você se coloca nesse papel de salvadora, você tá prejudicando tanto você mesma quanto o outro. Tem uma passagem do textinho dessa carta que diz assim: as outras pessoas, elas têm seus próprios guias, elas têm suas próprias proteções, elas têm sua própria conexão com a espiritualidade, assim como você tem. As outras pessoas não estão desamparadas. Elas têm a própria guiança. Então, às vezes, a gente também se coloca nesse papel de querer ensinar, de querer guiar, porque a gente aprendeu alguma coisa, e aí a gente quer passar para o outro não ter aquela mesma dificuldade que a gente teve. Mas, às vezes, o outro precisa viver aquilo para conseguir assimilar. Então, não adianta a gente tentar intervir. E certas intervenções mais atrapalham do que ajudam. Então, fiquem atentos a isso. Tá bom, leoninos? Espero que tenham gostado da leitura. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe e comente. E para quem deseja uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo.